Um bom dia aos irmãos. Deus nos abençoe nesse dia. Que o Senhor seja glorificado sempre, né? Se os irmãos estão me ouvindo bem, por favor, dê aí no chat aí. Sei que a irmãinha já colocou aqui bom dia, né? Graças a Deus pela vida dela. A irmãinha dá bom dia a todos. E você, bom dia. Valdinez, Rejane. Minha amada igreja, se alguém está me ouvindo bem, me dê o retorno, por favor. Está ouvindo bem. Muito bem, Aninha, obrigado, viu? A Aninha disse que está me ouvindo bem. Nós vamos começar a nossa escola, irmão Luciano vai trazer a palavra hoje sobre finanças, como foi dito aí no tema, honrando a Deus com as finanças em meio à pandemia. Então, será um tempo que o Senhor será glorificado e nós seremos exortados a como usar bem aquilo que Deus tem nos dado. Uma Marta está aqui, ok. Irmão Luciano, já estou vendo ele aqui, está funcionando sua câmera. Vê, irmão Luciano? Se você estiver me ouvindo aí, então já está funcionando. Tá, Marta, ouvindo bem aqui? Está ouvindo bem mesmo, Moisés? Moisés está de férias prolongadas. Deus vos abençoe, os irmãos que já chegaram, já estão prontos para ouvir a exortação da palavra de Deus, e graças ao Senhor por isso, né? Que ele seja glorificado. Muito bem, a gente vai dar só mais um tempinho, tá ok? E aí nós partiremos para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Alguns já estão ouvindo e assistindo, e outros ainda estão despertando, né? Saindo do sono. Muito bem. Ontem, na igreja do Preá, teve um show não, né? Um culto de música, de adoração muito boa. O tempo ali, eu estive em casa assistindo de longe. Então, vamos dar mais um tempinho, aí você pode dar o bom dia aí para os irmãos. Algumas pessoas já estão aqui presentes. A Cat acordou, Cat, tudo bem? O Jó, bom dia aos amados. Então, já disse, foi maravilhoso, né? A programação ontem no pré. Meu irmão Luciano já está pronto aí. Eu posso chamar, você coloca aí no chat. Se estiver pronto, a gente chama, a gente vai fazer uma oração e dar graças ao Senhor por esse tempo que Ele tem nos dado. Fique em oração também para que a internet aqui segure bem, certo? E tudo dê certo para a glória do nosso Deus. Mas alguém está despertando do sono? Ok. Tá bom, irmãos, nós vamos orar e dar graças a Deus por esse tempo da Escola Bíblica Dominical e depois da oração nós iremos chamar o irmão Luciano para dar graças ao Senhor. Silvia Cristina também está aqui conosco. Davi Lee, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo e nós vamos dar graças ao Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Silvia Cristina, Davi Lee. Vamos orar e dar graças ao nosso bondoso
Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é grande em misericórdia e nesse momento nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor use o irmão Luciano, o irmão Lucieudo na transmissão da tua palavra, que nós sejamos edificados, exortados e a fazer bom uso das forças que o Senhor tem nos dado para glorificar e honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Pois, bem, irmãos, vou chamar aqui a Maria Mercê também, dar bom dia a todos. Chamar o irmão Luciano e o irmão Lucieudo, certo? Então, eles vão estar aqui e eu espero que vocês estejam ouvindo bem o irmão Luciano. Eu vou sair, irmão Luciano, e aí você já pode dar início à escola bíblica dominical, tá certo? Tudo bem. Bom dia aos irmãos. Bom dia, irmão Luceudo. Obrigado pela sua participação em me ajudar aqui nesse tempo. Graças a Deus por todos que estão juntos conosco para esta empreitada. Tá bom? Vamos começar com mais uma oração. Tá bom? Oração demais não é problema. Precisa orar mais, na verdade. Oremos. Nosso maravilhoso Deus e nosso grande Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de olharmos a Tua Palavra em mais uma escola bíblica dominical remota, à distância, mas usufruindo as tecnologias que o Senhor mesmo providenciou para nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem providenciado em nossas vidas. Não tem faltado nada, tudo nós temos em abundância. Pedimos a Tua graça, o Teu favor, a nós pecadores, para olharmos a Tua Palavra nesse momento e aprendermos mais sobre ela, em especial nessa área, a área de finanças. Eu peço em favor de todos nós, no nome daquele que é poderoso, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos começar. Eu não vou ter um texto base, vou ter, na verdade, vários textos para tratarmos. E nós vamos começar, o primeiro seria Provérbios, capítulo 4, verso 23. Se você tem aí uma Bíblia, eu até aconselho que sim, que você não... Um dos perigos do culto online, segundo o pastor Irani, é a passividade, né? Nós ficarmos na nossa casa só recebendo e não temos nenhuma forma de interação, isso não é bom. Então, como uma forma de interagir, uma forma de dar continuidade ao que nós já fazíamos, né? Na igreja, tenha sempre à mão a sua Bíblia, para que você acompanhe, como você fazia na igreja também. Tente manter o máximo que você puder das coisas que você fazia na igreja quando cultuava o Senhor ali. Provérbios capítulo 4, verso 23. Lembrando o nosso tema, que eu apresentei ao pastor, é honrando a Deus com as finanças em meio à pandemia. Nós vamos falar de finanças, e aí você pode até achar estranho o versículo que eu vou utilizar inicialmente, mas depois creio que você deixa de achar estranho. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Problemas na área de finanças não são nunca apenas um problema do ponto de vista administrativo, ou seja, não se trata apenas de má gerência dos recursos financeiros que temos. Nunca é só isso. Então, por isso, esse versículo que nós vamos usar agora,
é muito bem-vindo, porque o problema de finanças, com certeza, além da questão da gerência, certamente você não deve estar gerindo bem as suas finanças, tem o problema do coração. E o versículo que nós lemos diz que dele, do coração, procedem as fontes da vida. De fato. Então, se você que me ouve agora está enfrentando alguma dificuldade na gerência dos seus recursos, eu tenho certeza, eu posso afirmar com convicção, e que isto tem raiz no seu coração. É um problema inicialmente, primeiramente, do seu coração. Então, por isso, esse versículo é muito importante analisarmos ele para começo de conversa. Nunca é só um problema de má gerência dos recursos, é um problema do coração. E se é um problema do coração, o que isso quer dizer? Que tem a ver com pecado. Sim, eu preciso tratar a questão dos problemas na área de finança como um pecado, porque senão eu vou perder muito do que é importante. Se eu levar apenas para a questão da má gerência, isso não estaria errado, mas eu deixaria de analisar um aspecto importante dessa questão. Especialmente para nós, como cristãos, nós precisamos olhar esse ponto, né? Do problema do coração que vai, então, nos levar a reconhecer pecado. Pecado abrange, para você que está achando estranho, está falando sobre pecado no contexto de problemas na área de finanças, deixe-me falar um pouquinho a respeito da abrangência do pecado, né? O pecado, ele abrange comportamento errado. Uma das coisas que o pecado traz consigo, ele abrange, comportamento errado, pensamentos distorcidos, orientações para que sejam seguidos os desejos pessoais, as más atitudes. Então, se eu olhar dessa forma, pecado como algo abrangente, abrangendo o comportamento errado, pensamentos distorcidos e uma orientação para fazer os desejos pessoais, aí já fica melhor para eu entrar na questão de finanças, né? O pecado, ele é algo habitual e enganoso. Habitual, ele é uma coisa de todo tempo, não é uma coisa esporádica, né? É uma coisa que vai acontecendo habitualmente. E ele é enganoso. Muito das dificuldades que os conselheiros bíblicos encontram para aconselhar pessoas que estão passando por problemas, algum tipo de pecado, é trazer à consciência das pessoas pecados específicos. Isso na visão de John MacArthur e Mack, 2004, no livro que foi escrito por eles dois, ele nos fala sobre isso, que o pecado, ele é habitual, ele é enganoso, e muito da dificuldade dos conselheiros consiste em trazer à consciência pecados específicos, porque o ser humano, ele reluta em confessar o seu pecado. Ele vai rejeitar a ideia de que isso ou aquilo é pecado. O ser humano não vai, de pronto, achar que está em pecado. Ele vai relutar, ele vai negar até certo ponto. Então, ditas estas coisas como uma pequena introdução, eu queria então entrar no nosso assunto, que é honrando a Deus com as finanças em meio à pandemia. Eu vou tratar de alguns tópicos, e o primeiro deles é uma pergunta para você. Você me dá licença aqui, eu beber um pouquinho d'água, tá? Uma pergunta para nós. A pandemia pegou você desprevenido? Vou repetir a pergunta. A pandemia, na área, no âmbito das finanças, pegou você desprevenido? É provável que muitos vão dizer sim a esta pergunta. Eu temo até que a maioria das pessoas que me ouve vai dizer sim.
Eu estou falando o tempo todo assim, né, sobre as pessoas que me ouvem, com a convicção de que há pessoas assim, e você me perdoe se eu lhe escandalizo com isso, mas há uma convicção muito grande no meu coração de que há esse problema dentro das nossas igrejas. Estou bem certo de que há, pela experiência que eu vivenciei, e por algumas estatísticas também que eu andei lendo, tá bom? Então, se esse é o caso, se você disse sim a essa pergunta, a pandemia lhe pegou desprevenido no âmbito das finanças, talvez você tenha se comportado aí como as 5 virgens nécias. Você lembra da parábola das 10 virgens? E a Escritura diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. E então, se você foi pego desprevenido no âmbito das finanças nesta pandemia, é porque você certamente se comportou como as 5 nécias. Você deve ter desenvolvido aí na sua vida financeira hábitos parecidos com os das 5 virgens nécias. Também deixe-me aproveitar e falar um pouco sobre essa parábola, né? Trata-se lá de 10 virgens, de repente você vai dizer, mas aquele contexto... Deixa eu só afastar um pouquinho a minha câmera. Você vai dizer, mas aquele contexto era um contexto de finanças? Não, não era. No entanto, o que eu quero pegar dessa parábola é um princípio que certamente é aplicável ao que eu quero apresentar aqui. Lá no capítulo 25 de Mateus, nos versículos 3 e 4, diz assim: as nécias, as virgens nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E aqui fica bem evidente qual é a diferença entre as nécias e as prudentes. É o precaver-se, né? As prudentes levaram as lâmpadas, que já tinham azeite, que estava queimando, e levaram mais. Tomaram o cuidado de se precaver, levando o azeite nas vasilhas, para quando faltasse o azeite das lâmpadas, elas terem com que reabastecer. Esse, irmãos, é o princípio que eu gostaria de utilizar aqui, dando continuidade a esse tópico de você ou eu ter sido pego de surpresa nesta pandemia. Se nós tivéssemos nos comportado como as 5 virgens prudentes, é provável que agora você estaria me respondendo, não fui pego desprevenido. Eu tinha guardado azeite para esta hora. Eu espero que essa seja a sua resposta, que seja a resposta de muitos. Esse é um princípio muito precioso, né? Normalmente nós estamos sempre gastando tudo, como se não fosse existir o amanhã. E não é um comportamento sábio, é um comportamento das virgens nécias, né? Guardar, porque o futuro é desconhecido para nós. E não me venha com essa de que Deus vai suprir, porque isso é tentar o Senhor, teu Deus, né? Eu gasto tudo agora, eu não penso no futuro, eu não guardo, eu não tenho nenhuma atitude de me precaver, aí eu vou achar que Deus vai suprir, isto é tentar o Senhor. Mas tem uma boa notícia se você e eu nos comportamos como as virgens nécias e fomos pegos de surpresa. A boa notícia é que Deus livra tanto da tribulação como na tribulação. Ele pode livrar da e na. Então, se ele não nos livrou da, ele pode nos livrar agora na tribulação. Então, eu gostaria de encorajar você a aprender atitudes corretas agora, dentro da pandemia. De se comportar como as virgens prudentes agora, já que você se comportou como as nécias antes, e então a pandemia chegou e lhe pegou de surpresa. Tá bom? Especialmente porque nós não sabemos quando tudo isso vai acabar. Nós não sabemos. Nós não temos essa informação. Aliás, as previsões são terríveis.
se nós fôssemos nos basear em previsões de homens, há quem fale até para o final do ano, início do ano que vem. Então, especialmente por esse motivo, por não sabermos quando tudo isso vai acabar, nós precisamos aprender algumas coisas no sentido de nos precaver para o futuro ainda pior. Tá bom? Cuidado, eu não estou... Perdão. Eu não estou tentando desenvolver uma postura pessimista. As virgens prudentes levaram azeite nas vasilhas. Você acha que elas estavam pensando em coisa boa? Estavam pensando que ia acontecer coisa boa? Não, elas estavam pensando que poderia faltar e aí elas iam ter com que abastecer. É esse o princípio que eu quero aplicar aqui. Esta pandemia, ela tem ensinado e vai ensinar muitas coisas à humanidade. E eu tenho certeza que uma delas é se precaver. A humanidade não se precaveu para esse momento, ou pelo menos a grande maioria, mas ela vai daqui para frente, acredito que com essa lição, aprender isso. Deus revelou a José, quando ele estava no Egito, acontecimentos futuros para que ele se organizasse ali previamente para coisas que iam acontecer no futuro. Você conhece bem a história de José do Egito. Qual foi a solução proposta por ele? Administrar bem nos anos de fartura e fazer o quê? Guardar para os anos de escassez. Veja, é o mesmo princípio das virgens prudentes. Guardar para quando vier a dificuldade. Foi essa a ideia que José deu ao faraó e que ele aceitou e ele fez e conseguiu, então, com isso, ter recursos suficientes para, no tempo da escassez, salvar o povo, né? Salvar os egípcios e, claro, Deus queria também salvar o seu povo. Salvar o povo de onde viria o nosso Salvador. Eu gosto sempre de pensar, já imaginou se o povo de Israel morre ali, né? Se acaba tudo ali. Claro, é só uma especulação besta, jamais aconteceria, porque não aconteceu, né? Mas se acontece aquilo, nós não teríamos de onde vir um Salvador, né? Então Deus providenciou ali a solução para guardar o seu povo, de onde também tiraria para nós o Salvador. Mas ali o segredo de José foi guardar. Quando da fartura, guardou para a escassez. Se eu e você tivéssemos feito isso antes da pandemia, agora, nós teríamos. Na escassez, nós teríamos. Deus não precisa mais revelar nada, né? Acontecimentos futuros para nós. Os princípios já estão estampados na Escritura, na Bíblia. E esse princípio de precaver-se, de guardar para quando, para o futuro, de poupar para uma situação de emergência, uma situação de calamidade. Isso é um princípio bíblico e nós precisamos aprendê-lo. O segundo tópico que eu gostaria de trazer nesta manhã é sobre endividamento em meio à pandemia. Então, especialmente para as pessoas que não se precaveram, que foram pegos de surpresa, agora podem estar dizendo, então eu tenho uma desculpa, eu tenho uma licença para me endividar, para comprar fiado, porque, afinal de contas, eu não me precavi, eu não cuidei e não tenho dinheiro, não tenho recursos, o que eu tenho que fazer? Comprar fiado e, quando puder, eu pago. Eu temo que isso seja mais comum do que nós pensamos, de que isso esteja tão bem inculcado na cabeça das pessoas, que a primeira consequência grave disso é que eu nunca vou entender que me endividar é pecado, né? Tá tão bem na minha cabeça que eu tenho que comprar fiado, porque se eu não comprar fiado eu vou morrer de fome, meus filhos vão morrer de fome, então eu tenho que comprar. Então isso você está, na verdade, só assentando uma base para o seu pecado. Na verdade é isso, eu preciso ser duro com você e lhe dizer, essa é a realidade. Um autor chamado Dayton, num material publicado em 2002, ele nos apresenta um contraste muito interessante. Eu vou falar agora sobre endividamento. Então, preste atenção nesse contraste que ele nos apresenta aqui.
Ele diz que os problemas nas áreas de finanças, eles podem ter uma explicação bíblica e pode ter uma explicação humana, uma explicação que o homem buscou, tá bom? Nós como cristãos, nós como crentes, nós queremos qual explicação? A bíblica. Nós queremos saber como que se explica isso biblicamente e tratar isso biblicamente. Então, o Dayton diz o seguinte, o que o mundo diz, a sociedade diz? Deus não tem parte na utilização do dinheiro. E minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida por mim desejado. Eu vou repetir, porque é muito sério. E preste bem atenção. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. O celular aqui endoidou, perdão. Vou repetir, Dayton diz, a sociedade explica assim, Deus não tem parte na utilização do dinheiro. E minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida por mim desejado. Eu não sei que percentual de pessoas pensam assim no mundo, mas eu sei que é grande. Eu já pensei assim também. Eu já tive essa ideia, como crente. Como cristão, eu já tive uma ideia bem assemelhada com essa, né? Não, Deus não liga para as minhas finanças e para a minha felicidade é o padrão que eu estabelecer e eu vou buscar isso, e isso aqui é importante. Mas como que a Escritura explica essa questão? Presta atenção agora que é a Escritura que fala. Ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, ficamos mais próximos de Cristo e aprendemos a viver contentes em toda e qualquer circunstância. Vou repetir também. Ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, nós ficamos mais perto de Cristo. E assim, nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, em toda circunstância. Quem que aprendeu a viver assim? Paulo. O apóstolo Paulo nos diz que ele aprendeu a viver em situações de escassez, de fartura, em toda situação ele aprendeu, ele teve experiência. E estava satisfeito em qualquer uma delas. Biblicamente, esse é o comportamento que nós deveríamos apresentar. Com licença. Biblicamente. Só que muitos, como eu tenho falado, não têm seguido o caminho traçado pela Escritura para isso. Então, eles preferem pensar como o mundo, né? Deus não liga, não é uma área que Deus intervenha, Ele me dá liberdade e a minha felicidade é baseada na minha capacidade de alcançar aquele padrão que eu estabeleci. E normalmente nós somos exigentes, né? Nós queremos atribuir um padrão de vida maior do que podemos. Dar um passo maior do que a perna. O que acontece? O que você acha que acontece quando nós damos um passo maior que a perna? É queda, né? É uma queda. O risco é grande de uma queda, porque nós estamos dando uma passada maior do que a nossa perna. Nós vamos perder o equilíbrio, provavelmente. Então, não é bom. Eu, olhando algumas estatísticas, vi que uma das características das pessoas que vivem bem financeiramente, e eu não estou falando de crente, de pessoas bem-sucedidas do ponto de vista financeiro, uma das principais características dessas pessoas é que elas vivem com um padrão abaixo do que elas podem. E para mim, que gosto de matemática, isso é uma questão muito linda. Porque imagine, se elas viverem no padrão exato do que elas podem, então o que vai acontecer? O recurso dela e o padrão de vida se iguala, e aí duas coisas iguais, uma menos a outra, dá zero. Então elas nunca sobram nada, elas nunca têm economia, dá zero sempre, né? Zero. É igual ao jumento, você trabalha só pela comida, não é só pelo milho. Pronto, nunca tem mais nem menos. Se o padrão de vida dela ficar acima do que o que ela tem, aí é fácil, né? Esse é maior e aí menos o outro vai dar negativo, vai ficar com saldo negativo, você vai ficar devendo. Mas se você vive com um padrão abaixo do que você tem, aí está sempre sobrando.
É por isso que eles acumulam, é por isso que eles conseguem progredir. É simples, é uma matemática bem simples. Fácil. No entanto, não é fácil para nós colocarmos na prática. Mas a explicação é fácil. Então, por conta de não ter uma explicação bíblica, as pessoas acabam se endividando. Buscam dívidas, contraem dívidas. Aí, em janeiro, eu falei, nós tivemos na escola bíblica uma pequena apresentação sobre finanças, e naquela ocasião eu tratei de alguns tópicos que até estou repetindo eles hoje aqui, e eu lhe expliquei o que era uma pessoa endividada e uma pessoa que compra a prazo, né? Eu tentei criar ali uma pequena diferença entre as duas coisas e quase que dei uma pequena permissão para que você pudesse fazer compras a prazos. Mas se você estava lá e lembrar bem, eu não aconselhei comprar a prazo. O meu conselho é nunca comprar. É você guardar para comprar quando tiver com dinheiro. No entanto, eu tratei de algumas situações específicas de coisas que são urgentes e que você consegue colocar dentro do seu orçamento, e então dá para comprar a prazo. Hoje eu gostaria de tratar desse tópico com um outro exemplo, com uma situação talvez mais concreta para você entender o que é que eu quis dizer naquele dia, né? O que é contrair dívidas? Contrair dívidas não é comprar a prazo. Contrair dívidas, o endividado, é aquela pessoa que ele contrai dívidas e não consegue pagar. É essa pequena diferença, é sutil. Se uma pessoa faz compras a prazo e consegue encaixar isso dentro do seu orçamento, então ele está conseguindo pagar, certo? Mas se a pessoa faz dívidas e mais dívidas e não consegue pagar, está se endividando. Contrai dívidas e não consegue pagar, então ele está se endividando. Isso deve ser abominado por você. Isso deve ser uma coisa que você deve correr com medo dela. Não deveria querer jamais isso para a sua vida, para a vida da sua família. E uma das principais formas de contrair dívidas é o cartão de crédito, né? O famoso cartão de crédito. Está cheio de gente com ele por aí. O Collins, que é um autor americano também, num material em 2004, ele disse, olha só que interessante a afirmação do Collins, ele diz, um cartão de crédito no bolso pode ser como uma bomba relógio, com potencial para acabar com a nossa paz, com a nossa alegria e com a estabilidade mental. Você que tem um cartão de crédito no seu bolso e acha que tem grande coisa, né? Um socorro para você, né? Se você é crente, o seu socorro é Jesus Cristo. Seu socorro nunca é um cartão de crédito, não é qualquer recurso desse mundo. Seu socorro é Jesus Cristo. Então, você tem, na verdade, uma bomba dentro do seu bolso, uma bomba relógio, que ela vai explodir a qualquer hora, ou já explodiu. Você sabe. Economizar é preciso, seria o nosso próximo tópico. Economizar. Economizar. Pense numa palavrinha maravilhosa. Economizar. Provérbios capítulo 21, verso 20, diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Na casa de quem desperdiça, do desperdiçador, falta tesouro desejável, falta o azeite. E eu queria entender esse tesouro desejável, esse azeite, como os itens necessários à nossa sobrevivência. As coisas de que nós precisamos para viver, para escapar. O alimento, o vestuário, pagar as contas. Essas coisas faltam na casa do desperdiçador. Daquele que não poupa, daquele que não economiza. O momento é de economizar. O momento, né? Todo tempo é tempo de economizar. Todo tempo. Mas agora, no meio de uma pandemia dessa, e de novo, porque nós não sabemos quando é que vai acabar, é tempo de racionalizar, economizar.
E entenda que racionalizar como tornar um processo de produção mais eficaz, gastando menos. Meus irmãos, isso é o sonho de consumo. Isso é um sonho de consumo, é uma coisa que nós deveríamos almejar, a nossa alma deveria amar. Nós poder fazer uma coisa gastando menos. Nós podermos produzir certo resultado gastando menos. Vamos tomar um exemplo. Eu tenho, na sua casa deve ter energia elétrica, então você tem várias lâmpadas espalhadas na casa. Para quê? Para iluminar a sua casa de noite. Então, o propósito delas é iluminar a sua casa. Você pode iluminar elas e, de repente, vem uma conta de R$ 70 no final do mês. Então, você gastou, usou energia nos diversos equipamentos que você tem dentro de casa, inclusive das lâmpadas, e a sua conta foi R$ 70. Imagine que você, no mês seguinte, resolveu economizar, racionalizar. E aí você foi apagando um bico de luz aqui, um bico de luz acolá, você foi tendo mais cuidado com o ferro elétrico, com muitas coisinhas pequenas que você conseguiu economizar e veio R$ 60 a conta de energia. Então, o que acontece? Você conseguiu, produziu o mesmo resultado, né, que era suprir a sua casa de energia elétrica com menos. R$ 10 a menos. Então, você conseguiu produzir o resultado. Você não cortou a energia da sua casa. Você não tirou, ficou no escuro, deixou de usar ferro. Não foi isso. Você conseguiu ter essas coisas, mas com menos. Isso se chama racionalizar e deveria ser buscado por nós, especialmente nesse tempo de pandemia, porque, repito, nós não sabemos quando isso vai acabar. Se Deus quiser, irmão, vai acabar mês que vem. Né? Aqueles otimistas de plantão que só estão mesmo dizendo isso e não sabem o que estão dizendo, não têm certeza no seu coração. Não, nós não sabemos. Irmão, mas já tem um plano do governo de retomada das atividades econômicas, está perto de acabar. Não confunda uma coisa com a outra. É um plano para a retomada das atividades econômicas. O Estado está quase quebrado. Se não está, é quebrado, talvez. Então, o governo elaborou esse plano para tentar salvar, para arrecadar um pouquinho mais. Você percebeu, já teve blitz aí, já tive notícia de blitz. As blitz do Detran. Não estava tendo, já está tendo. Sabe para que é isso aí? Arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro não nasce em pé de pau, irmãos. O governo trancou o Estado e aí o principal imposto, que é o ICMS, não entra. Esse cara vai tirar dinheiro de onde? O dinheiro do governo federal já deve ter acabado. Então, é preciso ter dinheiro. Então, esse plano é um plano para isso. Não é um plano para dizer a pandemia acabou. É tanto que, desde segunda-feira, o que aconteceu? Lockdown em Acaraú, Caucaia, Fortaleza, um monte de cidade. A coisa foi intensificada. Inclusive na nossa cidadezinha de Acaraú. Tá bom? Então, nós não sabemos quando isso vai acabar. Com a graça, com a misericórdia de Deus, que acabe no mês que vem, que acabe ainda esse mês, semana que vem, mas nós não sabemos, só isso que eu estou dizendo. Tá bom? Economizar. E agora, o outro ponto, que é um ponto que eu gostaria de dar muita ênfase, que é uma pergunta também para nós. Posso ficar sem contribuir na pandemia? Alguém pode pensar, posso. Eu vou logo dar a resposta de muita gente. Posso? Como é que eu vou contribuir numa pandemia dessa? Faltando dinheiro, não tem dinheiro, como é que eu vou contribuir? Pois é, vale lembrar que se aconteceu isso, você não tem com que contribuir, pode ser porque você começou errado lá atrás. Aí agora não vai querer usar um erro para justificar outro, tá? Se é o caso, você não conseguiu economizar, não tem como ajudar ninguém, se entristeça e se envergonhe disso, porque a Escritura diz que nós devemos ter com que ajudar o necessitado. Nós devemos trabalhar para ter com que ajudar ao necessitado. Antes de passar para alguns versículos, eu gostaria de relembrar com os irmãos os princípios de doar. Vou falar agora sobre contribuir, doações, de todo sentido. Não estou falando aqui só de dízimos ou ofertas, como a gente faz, oferta missionária. Contribuir, ofertar, tá bom? Doar, isso pode ser o dízimo, posso estar me referindo ao dízimo, posso estar me referindo a uma ajuda a um familiar, um amigo, um desconhecido
que passou na sua porta, ele pediu. Estava para morrer de fome. Quais são os princípios para doar que a Escritura nos diz? Eu vou trazer aqui para nós relembrar alguns. O primeiro deles é o princípio da alegria, o princípio da gratidão, né? Se contribuição é manifestação de gratidão, é impossível contribuir com tristeza. Se você está contribuindo porque é grato a Deus que tem lhe dado, é impossível você fazer isso com uma tristeza no seu coração. E faz isso com alegria naturalmente, que é uma gratidão que você está tendo para com Deus. Deus me deu. Deus tem sido bondoso para comigo. Então eu quero ajudar outras pessoas em gratidão ao meu Deus. Então eu faço isso com alegria, né? Quem pode estar triste por pertencer a Deus e receber tanto dele? Quem? Ninguém pode estar triste por uma coisa dessa. Nós estamos alegres por pertencermos a Deus e estar recebendo tanto dele. Então nós queremos contribuir com alegria. Outro princípio da contribuição, e eu quero destacar, quero ressaltar esse princípio, não que eu ache ele mais importante, mas porque ele fala mais ao meu coração, especialmente nesse tempo, é o princípio de dar sacrificialmente. Desde já eu quero indicar a você uma meditação desses áudios que eu e o irmão Lucieldo temos produzido aqui ao longo da quarentena. Eu escrevi uma meditação a respeito desse tema, da viúva pobre que doou a única moedinha que ela tinha. Eu gostaria de indicar essa meditação, se você não ouviu, que você procure, ou então que você me peça no PV, que eu envio para você uma pequena meditação a respeito disso. Como eu disse, esse aspecto da contribuição é o que tem falado mais fortemente ao meu coração. Dar sacrificialmente, tá bom? Como assim? É porque algumas pessoas vão pensar que a gente só pode dar quando sobra. E isso está muito errado. Nada mais errado do que isso, né? Dar quando sobra, não. A viúva pobre não deu do que sobrou. Quem fez assim foram os outros. E Jesus Cristo criticou eles. Eles deram do que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Ah, Luciano, então tu está agora ensinando, vamos entregar tudo que nós temos e viver na miséria? Não. Não estou ensinando isso. Estou lhe dizendo que Jesus Cristo elogiou aquela viúva porque ela deu até quando não podia. Ela doou sem poder. Tá? Ela não esperou uma ocasião de ter muita fartura para doar. É isso que eu quero enfatizar. Isso tem que estar presente na nossa vida. Doar quando é necessário doar. Não é quando eu posso, tenho grandes posses, está sobrando. Não é esse o princípio lá. O princípio é dar sacrificialmente. Né? E Paulo elogia, se eu não me engano, não lembro agora qual é a igreja, mas Paulo faz um elogio a uma igreja que contribuiu acima das posses deles. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é muito lindo do povo de Deus. Contribuindo além das próprias posses. Aí, então, nós todos somos obrigados a fazer? Não. Faça com alegria. Faça de coração. Se você quer fazer além das suas posses para doar, daqui a pouquinho eu tenho uma enxurrada de versículos aqui que mostra que isso é muito agradável a Deus e que você vai receber recompensas por isso. Princípio da fé. No rastro do princípio do sacrifício, vem o princípio da fé, né? A fé de que ao darmos aquilo que nos fará falta, estamos declarando o quê? Que Deus vai suprir. Agora sim é a hora de dizer Deus vai suprir. De repente você pensa assim, isso aqui vai me fazer falta. Não. Faça o seguinte, por fé, doe. Se você está pensando que vai fazer falta, doe. Porque com isso você está dizendo, Deus vai me suprir. Embora as circunstâncias queiram dizer que vai fazer falta, eu vou preferir crer que Deus vai me suprir. Deus não vai deixar faltar. Princípio da oferta direcionada. No Antigo e no Novo Testamento, a liderança direcionava as ofertas, né? Então, as ofertas tinham propósito, as ofertas tinham uma finalidade. Não é simplesmente você doar, mas tinha um propósito. A Igreja Bíblica de Acaraú
levantou uma oferta especial com o propósito de enviar aos missionários que estão sofrendo com a desvalorização da moeda, né? E aí, então, o seu sustento cai, ele perde porque a moeda desvalorizou. Então, levantou uma oferta à igreja no sentido de ajudar esses missionários. Então, o princípio da oferta direcionada. A oferta, a liderança, já estabelece um propósito para aquela oferta, dirigir aquela oferta. E, por fim, o princípio da retribuição divina. Tá bom? Cuidado, porque aqui há o risco de nós cairmos naquela tentação de barganhar com Deus, né? Eu dou aqui para Deus me dar acolá. Cuidado. E mais cuidado ainda, por quê? Porque aqueles homens perversos da televisão, eles estragaram isso. Isso é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Nós damos e Deus nos recompensa. Isso não é errado, não. Está correto. O que está errado é a forma como eles estão aplicando isso. Para roubar as pessoas, para enriquecer, para saciar sua ganância. Mas é um princípio bíblico. Eu dou e Deus me recompensa. Eu vou lhe mostrar já diversas passagens. Eu vou começar logo aqui. Provérbios 3, versos 9 e 10. Diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É ou não é um princípio dentro da Escritura? Que eu contribuo, eu honro a Deus com os meus bens, e Ele me retribui, enchendo os meus celeiros, enchendo os meus lagares. Repito, o problema com o pessoal lá da prosperidade, que você sabe lá, que você assiste televisão e vê, é que eles aplicam isso para enriquecer, para roubar as pessoas. Tá certo? Mas é um princípio bíblico. Mal aplicado por eles, mal utilizado por eles, mas é um princípio bíblico. E é um princípio para as nossas contribuições. O princípio da retribuição divina. Deus vai retribuir. Cuidado, porque é muito fino, é muito perigoso a gente cair na tentação de barganhar com Deus. Eu não estou incentivando ninguém a barganhar com Deus. Eu não contribuo pensando, opa, Deus vai me dar o dobro. Não. Deus já me deu a coisa mais preciosa, mais maravilhosa que eu poderia ter, e tudo mais para mim daqui para frente é lucro. Ele me deu a salvação em Cristo. Eu ia para o inferno. Era certa a minha condenação. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. O salário do pecado é morte. Morte, morte eterna. Deus é justo, Deus é amor, mas é justiça. Ele vai condenar sim o pecado. Ele vai enviar sim ao inferno, ao lago de fogo, os pecadores, para pagar lá o seu pecado. Sim, duro esse discurso. Mas é verdade, ele vai fazer. Eu estava caminhando para lá quando ele me encontrou numa lama. E me deu seu filho como a minha esperança, como a minha salvação. O que mais eu posso querer de Deus? Ele não me deve nada. Tudo ele já tem me dado nisso, na salvação em Cristo. Eu já tenho tudo de que eu preciso com a salvação. O meu problema mais sério, mais grave, já foi resolvido na cruz do Calvário. O meu Jesus salvou-me. Então, outros problemas aqui são fichinha. São fichinha. O problema do pecado já foi resolvido. Então, Deus não deve nada, absolutamente nada a mim. Mas a Escritura diz que se eu o honro com as minhas primícias, ele me honra também. Ele retribui. Não precisava, né? Honrá-lo com as minhas primícias é só uma obrigação minha, um dever de todo homem. Porque nós somos só mordomos. Note bem isso na sua cabeça, meu irmão. Você é só um mordomo das coisas que Deus te deu. Você não é mais do que isso. Você não é dono delas. Você quer uma prova disso? Você pode morrer daqui a 2 minutos e você não leva nenhuma moeda no seu bolso. E se morrer agora, nem um velório você vai ter direito. Porque com certeza vão dizer que foi Covid-19. Tá bom? Então você
não tem nada. Não tem nada. Nada é seu. Você é só um mordomo aqui. E como mordomo, vamos procurar cuidar bem das coisas que Deus nos deu e administrá-las para a glória dele. Mas alguns vão pensar, agora não é uma boa ocasião, irmão Luciano, de eu contribuir, de eu dar oferta, agora não. Rapaz, você mesmo acabou de dizer aí, ninguém sabe quando é que isso vai acabar, vai que isso me faz falta lá na frente. Pois é, eu também tenho muito medo de que esse pensamento seja de muita gente. Pois vamos lá, vamos ver se é o pensamento da Escritura. Vamos analisar a Escritura. Provérbios 11, 24, você só me ouve. Provérbios 11, 24, mas se quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Duas coisas importantes aqui que eu queria destacar, né? Para aqueles que estão pensando assim, não, agora eu não posso contribuir não, senão vai fazer falta lá na frente. Primeiro, a Escritura diz que quem dá liberalmente, lhe acrescenta mais e mais. Então, seu raciocínio aí, meu irmão, já morreu. Mas ainda tem mais, para terminar de esbagaçar o seu raciocínio. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Você está retendo mais do que é justo? Reter, guardar, eu ensinei lá no começo, eu não estou me contradizendo. Guarde. Agora a Escritura diz, se você retém mais do que é justo, isso é perdido. Não aproveita de nada. E essa história de que vai fazer falta não existe, né? Provérbios 11, 24 diz que vai lhe acrescentar mais e mais. Mas não pense você que eu parei não, que ainda tem versículo, viu? Provérbios 11, 25, na sequência. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Olha só como é contrário ao nosso raciocínio pequeno, né? A alma generosa, ela prospera. Você está pensando, não vou dar não, porque se eu der vai fazer falta para minha família. A Escritura diz, a alma generosa prosperará. Sabe o que a gente deveria fazer? Se envergonhar do nosso raciocínio mesquinho, pequeno. Tem mais, Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Deus lhe paga o seu benefício. Eu sinceramente, eu fico dizendo assim para mim mesmo, como assim, meu Deus, você me paga o quê? Você não me deve nada, não. Eu dar ao pobre alguma coisa, o Senhor se agrada tanto que ele vai lá e me retribui. Porque o pobre não tem como me pagar, né? Quem me paga é Deus. Ele me retribui. Irmão, já são 3 versículos e esse raciocínio de que eu vou guardar para não fazer falta à minha família, até agora não está cabendo aqui dentro da Escritura, não. Mas se você não está satisfeito, eu ainda vou para frente. Provérbios 22 e 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Não vai fazer falta, não. Ele vai ser abençoado. Se você não acredita, aí você está com outro pecado. Pecado de incredulidade. E aí, incredulidade contra mim, não, contra Deus. Que é Deus que está falando aqui. Você viu a palavra Deus? É? Mais um versículo para a gente encerrar essa parte aí. Contra esse argumento mesquinho, esse pensamento imundo de que não vou dar porque senão vai fazer falta para minha família mais tarde. Provérbios 28 e 27. O que dá ao pobre não terá falta. Mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Isso aqui é mais pesado, né? O que dá ao pobre não faz falta. Não terá falta disso. Mas aquele que esconde dele os olhos, aquele que tem escondido os olhos das necessidades dos outros, esse será acumulado de maldições. Irmão, mas ninguém veio me procurar pedindo ajuda, pois procure quem está precisando. São mais de 24 milhões de desempregados. São centenas de milhares de pequenas empresas que quebraram, fecharam as portas. Está cheio de gente morrendo de fome aí. Não é só de coronavírus, não. A Rede Globo e a sua trupe todinha pode parecer que só o coronavírus que mata, mas tem outras coisas matando. A fome mata e vai matar. Se o país continuar do jeito que está,
muitos vão morrer, vão continuar morrendo de fome. 24 milhões de pessoas, não é 24 mil pessoas, não é 24 pessoas, não. É muita gente, desempregado. Ah, mas receberam o auxílio? Não, ele não chegou para todo mundo, não. Esse auxílio aí não chegou para todo mundo, não. Não se engane, tá certo? Aqui o grupo IFCE, Campus Acaraú, tem desenvolvido um trabalho de cestas básicas para uma comunidade chamada Ius, aqui embaixo, lá perto da Barrinha, para lá. Lá está cheio, uma comunidade quilombola, está cheio de gente lá que não recebeu um centavo do governo. E está lá para morrer de fome, recebendo algumas cestas básicas de quem quer dar. Procure que você vai achar pessoas necessitadas. Procure. Não esconda seus olhos do pobre, porque se você esconder seus olhos do pobre, você vai ser acumulado de maldição. Irmão Luciano, você está rogando praga em mim. Eu estou lhe dizendo a Escritura. Eu estou lhe apresentando a Escritura. Eu vou concluir, meus irmãos. Eu queria concluir com uma palavra de encorajamento. Eu quero encorajar você. Eu comecei essa conversa dizendo que é pecado, que os problemas financeiros da nossa vida são pecado. Então, o que eu quero encorajar você? De confessar o seu pecado e deixá-lo. Provérbios 28, verso 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você respondeu sim àquela pergunta de que a pandemia te pegou de surpresa, você não tinha guardado nada para esse tempo, então você está agora se endividando, você está desperdiçando, não tem guardado, não tem economizado, é tempo de você se arrepender e confessar o seu pecado e deixar. A Escritura diz que aquele que encobre, ou seja, que não confessa, esse não prospera. Você não vai deixar essa situação se você encobrir. Mas se você confessar e deixar, você alcançará misericórdia. É a promessa da Escritura. Tá bom? Veja bem as duas partes do versículo. Encobrir a transgressão, você não prospera. Mas se você confessa e deixa, alcança misericórdia. Finalmente eu quero encerrar deixando minha gratidão a Deus, louvando a Deus porque a sua palavra é muito perfeita. Toda a Escritura é útil, né? Ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Completa. Esse é uma das principais premissas do aconselhamento bíblico, a suficiência das Escrituras. Não é diferente no tema finanças, ela é suficiente. Ou ela trata o tema claramente, ou ela nos traz princípios que são úteis para aplicarmos e assim nós podermos honrar ao Senhor com as nossas finanças. Eu espero muito que Deus abençoe a cada um com a sua palavra, aplicando essa palavra ao nosso coração, nós honrarmos o Senhor. Não pense que nós louvamos o Senhor só ouvindo a sua palavra nos cultos, glorificando a Ele, orando. Nós honramos o Senhor quando nós lhe obedecemos em toda a área. E se nós vivemos uma vida com as nossas finanças que desonra a Deus, não adianta os nossos lábios estarem cantando louvores a Deus, porque com as nossas finanças nós não o honramos. E a Escritura é clara, honra o Senhor com as primícias, e Ele vai nos encher de bênção. Que Deus abençoe a cada um. Eu quero ser grato a Deus pelo cuidado com a minha família. Eu e minha esposa certamente estamos com a Covid-19. Eu, desde antes de ontem, não tenho um pingo de olfato. O paladar também está bem complicado, mas esse é o maior sintoma que eu tenho sentido. O resto eu estou muito bem, graças a Deus. Meus filhos estão bem. Eu, sinceramente, não sei nem como dizer, olhar para essas duas crianças do nosso lado e estarem saudáveis enquanto nós dois sofremos as ações do vírus. É uma graça maravilhosa de Deus. Eu louvo a Deus que Ele tem cuidado muito bem de mim e de minha família. Peço suas orações pela minha esposa, ela que tem sofrido um pouco mais, mas está melhorando. Mas ela que o vírus tem castigado com mais veemência. Muito obrigado ao pastor Carlos pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado, irmão Luceudo, pelo trabalho aqui na tradução. Louvamos a Deus pela vida dele, que tem feito esse trabalho, permitindo assim que a irmã Regiane possa ter acesso à pregação da palavra de Deus também. Obrigado, bom dia.
Tá bom, irmão, muito obrigado. Nós queremos, nesse momento, só dar mais um bom dia para alguns irmãos que apareceram depois que a mensagem se iniciou. Temos a nossa irmã Simone. Então, bom dia à irmã Simone e à sua família. Espero que a senhora esteja bem melhor da sua coluna, ou das dores que estava sentindo, né? Irmã Matilde também apareceu, entrou no online, deu um bom dia para os irmãos, que Deus abençoe a irmã, e graças a Deus que a senhora venceu essa doença, né? O coronavírus. Graças a Deus que a senhora está dentro daquelas pessoas que venceram essa doença, né? Natalice também, Bezerra, dá bom dia aos irmãos. A irmã Cleia, um abraço aí no Romeu. Romeu, acorda, Romeu, bora jogar bola. Irmã Leci também. A irmã Leci, bom dia, irmã Leci. A irmã Nice também dá graças a Deus pela vida dela e pela filhinha dela. Irmão Kleber, ainda na expectativa de acabar esse isolamento geral e aí ele se preparar para casar. Então o homem aí está só esperançoso. Também aos demais irmãos já, né, foram apresentados. Eu não sei se algum irmão tem alguma pergunta sobre finanças para o irmão Luciano, ele pode responder. Eita, se rapaz. você, né, eu acho que se você precisar, tem alguma dúvida aí do que ouviu ou extra, então você pode perguntar ao irmão e ele lhe tentar explicar melhor, certo? Então vou deixar um tempinho aqui para você fazer a pergunta no chat e aí a gente lê, certo? E passar para ele aí. Alguém tem alguma pergunta? Sandro também dá bom dia. Bem, bom dia ao Sandro e a Dave. Eu assisti, papai. Foi mesmo, Lê. Uhum. Então, vou deixar um tempinho aí, irmãos, para você fazer a sua pergunta, a sua dúvida, caso você tenha. Então, se você não tem, diga amém aí no chat e a gente dá graças a Deus. Tá certo, eu fiquei aqui um pouco com medo porque a internet aqui caiu, mas graças a Deus não caiu no YouTube, né? Graças a Deus por isso. Aqui desconectou do meu computador de uma hora para outra. E aí eu vou fazer uma queixa lá na BrisaNet, que o Luciano paga bem menor e tem mais mega do que a igreja tem. A igreja só tem 40 megas e paga R$100. E paga, na verdade, é Manuel, né? O projeto. Cláudia disse que tem aprendido a economizar bem esse tempo. Olha aí. Graças a Deus. A boa notícia, irmãos, sobre isso também é que, apesar de toda essa situação de doença que nós tivemos aí, essa crise mundial, muitos irmãos permaneceram fiéis nos seus dízimos e ofertas. E claro que a contribuição missionária é um fator que a gente tem que trabalhar mais, mas em relação aos dízimos, os irmãos têm sido fiéis. Certamente, né, como foi dito, Deus vai honrar cada um daqueles que tem se comprometido em contribuir com alegria e contribuir fielmente com os seus dízimos e ofertas. E nós sabemos claramente que Deus não precisa, né, do nosso dinheiro, nem de nós mesmos, mas é uma honra ser usado por Ele em toda e qualquer área. O Márcio entrou, o Márcio Albuquerque, aí o irmão do Luciano aí, ó, lá de Aranaú. Márcio, bom dia. Então, mais alguma pergunta? Só o irmão Valdinês que agradece, né, pela preparação, pela Libras e todos que estão assistindo a EBD. Ana Maria Soares.
Ok, seja bem-vinda. Essa Ana Maria Soares aí deve ser a minha mãe, viu? Se você estiver vendo aí, é a minha querida mãe. Graças a Deus pela vida dela. Pois bem, irmãos, nenhuma pergunta, nenhuma. Que coisa boa. Muito bem. Nenhuma pergunta, senão ficou bem esclarecido, né? Tinha um professor meu, se algum aluno não prestou atenção, não aprendeu, é culpa do professor, mas eu não acredito nisso, não. Mas graças a Deus que foi bem esclarecido. E a gente tem que saber economizar bem aquilo que Deus tem nos dado. Uma coisa que eu estava pensando, você aí talvez tenha, né? Tudo fechado, loja fechada, só a internet funcionando, mas tem gente que gosta de comprar presencialmente, né? De entrar na loja e ficar comprando. Espero que a gente tenha controle de que quando as lojas abrirem aqui na cidade, a gente não saia correndo comprar algo que é desnecessário, né? Que a gente não faça isso. Certo? Ok, irmãos, a irmã Matilde bota a palavra abençoada e aí a gente vai encerrar com oração. Vamos dar graças a Deus por isso. E o irmão Luciano também, eu vou deixar ele dar uma palavra aí, já que ele fez as libras, né? Talvez já esteja até com as mãos cansadas, né? Bom, você deu uma palavra de oração para encerrar a nossa escola bíblica dominical e aos irmãos um bom dia. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de pedir sempre um favor aos irmãos. Divulgue o canal da igreja. Cada mensagem que você ouvir, ó, dê um like, um joinha lá. A ideia é que quanto mais tem like, né, o joinha, o canal ele é mais divulgado e assim as pessoas vão ouvir mais a palavra de Deus. A gente dá like para outros canais ou vídeos que às vezes nem edificam como a palavra de Deus edifica. Então, sempre dê o seu joinha lá, dê o like, aperte lá, não custa nada, é só clicar e pronto, e divulgue o canal da igreja, tá certo? Então, eu vou pedir o irmão Lucedo para dar graças ao Senhor e encerrar esse tempo da escola de EBD. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Santa Palavra que nos ensina sobre todas as áreas da nossa vida. E obrigado por esse tempo que o Senhor usou agora o irmão Luciano, nos transmitindo esse princípio de honrar o Senhor através das nossas finanças também. Possamos, ó Deus, honrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida e pedimos que os nossos irmãos em Cristo possam ter aprendido bem esse tema e possa aplicá-los em suas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, muito obrigado. E logo após, você vai ter a mensagem à noite, Deus fará justiça aos eleitos. Então esse é o tema da nossa mensagem à noite. Bom dia a todos e Deus vos abençoe com a paz dele, sempre seguindo e confiando em nosso Senhor Jesus Cristo.